Olá, pessoal, tudo bem? Sentiram minha falta na semana passada? Pois é, não gravamos vídeos porque estivemos ocupados com os preparativos para o culto em ação de graças que nós oferecemos a Deus no dia 30/8, na nossa igreja, que é a Igreja Pentecostal Missionária de Campo Grande. Queremos agradecer aos nossos bispos, Ivanildo e Aparecida, e aos membros da igreja e a todos os amigos que estiveram lá presentes, né? A igreja estava lotada, ficamos muito felizes, e em especial ao coral Lírio dos Vales, da Igreja Presbiteriana em Tingui, que estiveram celebrando a Deus lá conosco, porque nós tivemos uma grande vitória, né? Passamos por todo esse processo do câncer. Inclusive, quero dizer que estive agora no dia 3, lá no INCA 2, passando pelos médicos na cirurgia ginecológica e, para honra e glória do nosso Deus, o resultado da tomografia mostrou ausência de tumores, tá? Então, o CA 125 já está dentro de normalidade também. Então, já me considero curada em nome de Jesus. Embora, para a medicina, isso leve um pouquinho mais de tempo, porque agora eu entrei na etapa de acompanhamento, né? Serão pelo menos 5 anos, tendo uma certa periodicidade em exames e passando pelos médicos, sendo acompanhada, enfim. Mas eu creio que já deu tudo certo e conto com o coração de vocês. Hoje eu vou começar com um assunto que deve durar aí pelo menos uns 2 vídeos, que é a doença crônica chamada diabetes. Ela foi tema do meu trabalho de conclusão de curso na graduação em biotecnologia e também na minha dissertação de mestrado. É um assunto longo, é um assunto que envolve uma série de processos, né, elaborados, mas eu vou falar da forma mais simplificada possível para que todos entendam, tá? Então, pessoal que me assiste e que tem conhecimento técnico, mais uma vez, esse vídeo não é para que eu use linguagens técnicas. Esse vídeo é um vídeo que eu quero alcançar o maior número de pessoas possível, principalmente aquelas pessoas que não têm o entendimento técnico da fisiologia que a gente tem, tá bom? Então, um pouquinho mais de paciência aí, tá bom? Precisamos entender primeiro que quando nós ingerimos algum tipo de alimento, esses alimentos eles são constituídos por pelo menos 3 tipos de elementos principais. São 3 grupos, tá? De moléculas aí de interesse para o nosso corpo, que são os carboidratos, carboidratos, proteínas e lipídios, tá? A glicose, ela é obtida principalmente através da ingestão de carboidratos, que esses carboidratos eles vão ser quebrados em unidades cada vez menores até chegar à unidade essencial, que é a menorzinha delas, que é a glicose, tá? Ah, Cláudia, pode ser obtida através de lipídios também. Sim, pode. Mas hoje a gente vai falar dos carboidratos que são o de mais fácil entendimento para todo mundo e é o que a população normalmente associa o consumo de carboidrato com a glicose, tá bom? E para que serve a glicose? Ela é a fonte de energia. As nossas células,
para que elas respirem, né, a respiração celular, ela é possível através da glicose. Então, a glicose ela precisa ser obtida pelo organismo, principalmente através da ingestão de carboidratos, que serão quebrados em unidades cada vez menores. Depois, essa glicose ela vai ser transportada pelo sangue e ela vai ser direcionada para as células de interesse, tá bom? Deu para entender? Tá. Sendo que ela vai ser produzida no nosso corpo, tá? Acho que essa é uma etapa importante da gente não pular, tá bom? Pelo nosso fígado, tá? O nosso fígado é que é responsável por essa, vamos dizer, produção final lá da glicose no nosso corpo. A gente obteve a ingestão de carboidratos, passou por uma série de processos, de quebras, e aí o nosso fígado vai lá e produz a glicose limpinha. Tá legal? E essa glicose, para ela ser aproveitada pela célula na respiração celular, ela precisa de um hormônio chamado insulina. Essa insulina ela é produzida por uma glândula mista, tá? Que é um órgão no nosso corpo, em que é classificado como glândula mista porque tem uma função tanto lá na quebra de alimentos na nossa digestão, quanto em gerar um hormônio que é a insulina. Então, essa glândula mista, né? Esse órgão é o pâncreas. O pâncreas ele fica localizado abaixo do estômago, assim, na porção anterior, né? Um pouquinho atrás do intestino delgado, entre ali o fígado, a vesícula e o seu finalzinho, ele é alongado assim, o finalzinho dele chega a encostar ali no baço, tá? Ele fica assim, nessa posição quase que horizontal. E ele, como eu já adiantei, tem a função mista, tanto na parte de digestão de alimentos, que é o que a gente chama de exógena, que é a produção principalmente de uma enzima chamada amilase pancreática. Essa enzima ela vai começar a quebrar, lembra que eu falei da quebra também, que é importante? A quebrar os carboidratos ingeridos, principalmente o amido, tá? Em porções menores, tá bom? E ele também trabalha produzindo a insulina, que é um hormônio que vai sinalizar para a célula e tem uma função lá de chave, tá? É como se fosse uma chavezinha que se liga a um receptor da célula, que o receptor é como se fosse aquela fechadura, e abre então, tá? Isso tudo falando assim de forma bem simbólica, tá, gente? Só para vocês entenderem. E aí a glicose ela entra e participa então da respiração celular na célula, tá? E essa insulina, então, ela vai atuar em diversos pontos do nosso corpo, né? Quando ela não está trabalhando de forma eficiente, ou ela não é produzida em quantidade suficiente, aí a gente tem a diabetes, que é justamente uma quantidade exagerada de glicose no nosso sangue, tá bom? Hoje nós vamos parar por aqui, tá? Na semana que vem a gente continua esse assunto, tá bom? E
Peço que vocês curtam e compartilhem esse vídeo, tá legal? Com aquelas pessoas que vocês acham que possa ter interesse no nosso canal. E vou me despedir como não poderia ser diferente, lembrando que o nosso Deus é bom em todo tempo ele é bom. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.